Si, Theo. Ixi. Boa noite, Eric. Oi, Victor. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Só vocês dois hoje? Ai, por enquanto, sim, né? Vou aproveitar, o pessoal não terminou de chegar, e vou fechar as janelas aqui, porque eu esqueci aberta e faz muito barulho da avenida. Só um minutinho, tá? Ah, tá certo. Acho que agora vai ficar melhor. Boa noite, Matheus. Ah, o áudio dele ainda não ligou, não. Hoje é só homem aqui nessa live junto comigo, gente. Só tem menino. Ixi. Cadê as Professora, e o povo do meninas? quarto período sumiu? Hã? E o povo do outro período lá? Eles sumiram das outras aulas também? Ai, a gente só tem aula com eles nessa aula, né? Ah, é só a minha. Pensei que te fazia com outras turmas também. Não. Uai, o Matheus não conseguiu ligar o áudio dele. Tá me ouvindo, Matheus? Olha, Eric, eu não sei sinceramente o que está acontecendo, não, mas tem sido cada vez menor a frequência nas aulas, né? Infelizmente. O Matheus não conseguiu abrir o áudio. Vou mandar mensagem, ver se ele vê. Tô falando, chegou mais um menino. Hoje não tem mulher aqui, não. Oi, Tiago. Boa noite. Acabei de falar que hoje eu só tenho uma live com o público masculino. Não tem uma mulher aqui hoje. Verdade, o povo tá sumido, né? Pois é, o Eric acabou de falar que o pessoal não tá aparecendo, né? É, muita gente saiu do curso também. E o que tá desanimando desse tanto? Já tá na reta final, gente. Nossa, tá na reta final nada? Sim, Segundo sim. período? Não, do semestre. Ah, mas mesmo assim o povo tá saindo do curso mesmo.
Que pena. Olha só, a gente vai ter a aula de hoje, tem mais 2 aulas, já é prova e acaba. É verdade. Vai ter Você mais vai 2 pegar aulas. alguma matéria no próximo semestre? Não, infelizmente não. Ah, nem. Em nenhum período na publicidade. Putz. Não tem eu. O que você falou, Vitor? Ainda vai ter mais 2 aulas depois da prova? Não, o contrário. A gente tem essa aula de hoje, tem mais 2 aulas e depois a prova. Foi isso que você falou? Uhum. Ah, eu entendi você falar. Vai ter 2 aulas depois da prova? Não, é exatamente isso mesmo que você tinha pensado, você tinha entendido. Você Nós sabe temos. quando que acaba a aula? Quando? Acaba as aulas? A semana de prova é a semana do dia 14. Aí depois Deve- tem a devolutiva e aí acaba. A professora não vai aguentar. Por que você não vai Meu Deus. aguentar? Eu pensei que ia acabar na primeira semana de dezembro, já tô lutando. Preciso que alguém luta por mim. Leonardo, mais um menino para a live de hoje. Hoje só estou eu de mulher aqui. Quero dizer que estou reinando absoluta. Não tem nenhuma Amanda, apesar de existirem muitas. Não tem nenhuma Amanda aqui, nenhuma Ana. Tô bem. A Ana trancou, professora. A Ana Vitória, mas tem Ana Júlia. É, tem as outras. Tem a Ana, É. Ana Júlia. Ana Júlia, acho que ela tá. Acho que ela ia tirar umas fotos hoje, porque ela, de vez em quando, ela faz negócio pra loja, né? Ah, tá. E as Amandas? Tem notícia? Gente, chegou o Daniel, só chegou. Tô parecendo que eu tô dando aula na engenharia, tá entendendo, não? Você nunca viu a engenharia da Federal mesmo. Nossa, 90 homens, 5 mulheres na sala. É, eu sei. Oi, Daniel. Oi, professora, tudo bem? Tudo, tô aqui maravilhada, porque só tem eu de mulher nessa live de hoje. Você tá vendo que só tem você e homens, colegas com você? Viram Cada coisa. cada coisa. Cadê os meninos desse povo aqui, gente? Avisa o grupo que a gente já tá online. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito tranquilo, muito fácil. É bem conhecido também. Então, eu acho que vai ser até rápido, não tem muita novidade para apresentar dentro desse tema, não. Que é a respeito da comunicação assertiva. Aleluia! Chegou uma Isabela. Deixa ela entrar para eu brincar com ela também. Oi, Isabela, que bom que você apareceu. Só tinha homem aqui comigo. Que bom que uma menininha apareceu. Seja bem-vinda, boa noite, tá? Não começamos ainda o conteúdo de hoje. Obrigada a você por me fazer companhia. Apesar de que hoje eu tô sozinha, com a câmera aberta sozinha, não tem uma câmera aberta. Vou te contar, viu? Chegou mais uma menininha. Eu tive que trocar o computador aqui, eu tô sem câmera. Ah, Érica, então você tá perdoado. E o Léo, que sempre mostrava a cara, cadê? Tô aqui. Tá nada, não tô te vendo. É que Oi, eu tô no Ana celular. Luísa. Ah, você tá de celular. Ana Luísa, que bom. Ah, não, o áudio dela ainda não ligou. Tá me ouvindo? Oi, professora, boa noite. Boa noite, que bom que você e a Isabela chegaram, porque eu estava sozinha no meio desse tanto menino aqui. Aí vocês chegaram para aumentar o público feminino. Muito obrigada. De nada. Não vai chegar nenhuma pessoa que abra a câmera, não, para eu começar a aula.
É, acho que eu vou dançar. O Matheus ainda tá sem áudio? Ou ele já falou e eu esqueci? Acho que ele tá sem. É, porque não tem nenhum ícone na tela dele. Nenhum de microfone, nem de câmera, nada. Eu já até mandei no chat se ele tá sem áudio. Será que ele tá sem possibilidade de ler a mensagem também? Dá um sinal de fumaça aí, Matheus. É, vai ter jeito não, nós vamos continuar sem o sinal de fumaça. Acho que ele ligou a aula e foi fazer outra coisa. Usando do Daniel. Então tá. Eu fico falando para as paredes aí do Matheus, beleza. Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com o material que a gente vai conversar hoje. Comunicação. Aqui, tá aqui. Comunicação assertiva. Deixa eu aumentar. Então, nossa aula de hoje será sobre comunicação assertiva, porque nós vamos dar início ao ciclo 3, onde nós vamos falar dos tipos de comunicação, as formas de se comunicar, quais são os padrões de receptor e emissor que existem e como seria o ideal para uma comunicação melhorar. Qual que é a contribuição que a psicologia pode dar para vocês da área de comunicação para terem algumas melhorias na forma de se comunicar com as pessoas, com os públicos e etc. Então, o primeiro slide aqui tem uma coisa que vocês já devem estar cansados de saber, um conceito muito conhecido que é o que é comunicação. Então, toda vez que eu tento transmitir alguma informação ou que eu tento transmitir um aviso, uma ordem, uma reclamação, eu estou tentando me comunicar de alguma forma. Então, a comunicação é a ação de transmitir uma imagem, geralmente, uma imagem não, uma mensagem, e geralmente quem manda uma mensagem fica esperando receber a resposta. A gente bem sabe que é muito chato quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp ou um e-mail, seja para quem for, é horrível você mandar mensagem e não receber a resposta. Quando tem ainda a possibilidade da gente ver que foi visualizado, como assim? A pessoa viu a minha mensagem e ela não me respondeu. Poxa, por que isso acontece? Isso interrompe um processo chamado comunicação. Eu emito uma mensagem, eu aguardo uma resposta e quando, de alguma maneira, existe um obstáculo, há um erro, há um problema de comunicação, não é verdade? Então, para a gente ter a comunicação de uma maneira mais assertiva possível, a gente precisa entender o que significa assertividade. Não significa que uma pessoa está certa ou errada, não é essa a ideia. Mas a assertividade, principalmente dentro da comunicação, é uma espécie de competência emocional que diz que o indivíduo, a pessoa, ela tem uma posição clara, ela consegue fazer com que o outro entenda o que ele está tentando transmitir. Não necessariamente, como eu já disse, é uma mensagem certa ou errada, mas a pessoa consegue se fazer entendida, ela consegue se fazer ouvida, a ideia dela fica clara. Uai, gente, agora que eu vi através do vídeo que eu tô com um hematoma aqui. Eu não tenho a menor ideia de onde eu bati meu braço. Agora que eu vi.
Então, a gente entendeu o que que é comunicação e a gente entendeu o que que é assertividade, agora nós vamos unir os dois conceitos e conversar sobre comunicação assertiva. O que que é esse tipo de comunicação? O que que envolve ter uma comunicação assertiva? Algumas pessoas têm muita dificuldade de se fazer bem entendida, de transmitir a sua ideia ou a sua opinião, de ir direto ao ponto. E é exatamente isso que é ser assertivo. É quando eu falo e o outro me compreende. Às vezes pode parecer meio óbvio, mas é muito difícil, na verdade, todas as pessoas conseguirem ter essa habilidade. Esse tipo de comunicação, a comunicação assertiva, ela é considerada como uma arte. A pessoa precisa ter um certo talento para expressar a sua opinião sem que o outro a veja como agressiva. Já aconteceu com vocês, de você estar conversando com outra pessoa e a pessoa falar assim, nossa, mas não precisa ser grosso desse jeito, não precisa falar alto desse jeito, não, eu tô te ouvindo. Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Na verdade, você não está sendo rude, você não está com a intenção de ser grosseiro ou grosseira ou ignorante, mas o outro, na verdade, interpreta você desse jeito. Tem uns memezinhos interessantes na internet, eu já vi vários, e como eu conheço algumas pessoas que têm essa característica, só para mexer na ferida, eu mando esses memezinhos, né? Por exemplo, como eu vejo que eu estou falando, aí aparece um dinossauro de pelúcia, um Barney na vida. A pessoa acha que ela está sendo fofa, falando direitinho, com meiguice. Como os outros me veem? Aí tá lá o tiranossauro cuspindo com os dentes a mostra, assim. O outro que está do lado de lá está morrendo de medo só de ver a figura do dinossauro. Então, é exatamente isso. Algumas pessoas têm mais talento, têm mais essa arte de expressar a sua opinião sem aparentar agressividade, sem aparentar falta de educação. Tem algumas pessoas que, de fato, são tão sinceras que beiram a falta de educação. Então, existe diferença mesmo, existe uma linhazinha que divide essas duas coisas. Mas ser assertivo ou ter uma comunicação assertiva é exatamente isso. Essa característica de ir direto ao ponto, transmitir a sua ideia de maneira objetiva e clara. É tão ruim quando a gente conversa com pessoas que são prolixas, né? Que você faz uma pergunta ou que você pergunta uma opinião e a pessoa fala um monte, se perde, viaja, vai e vem, até ela dizer o que ela quer. Dá até preguiça de conversar com gente assim, né? Ou seja, essa pessoa não tem uma comunicação assertiva. A abordagem... Cadê? Eu passei mais de um? Passei. A abordagem clássica é a forma de comunicar onde uma pessoa tem controle dentro do diálogo, tem controle e firmeza. Essa abordagem, geralmente, ela enfrenta alguns desafios. E, geralmente, essa abordagem clássica de se comunicar, ela acontece dentro do meio profissional, dentro do ambiente de trabalho. E ela precisa enfrentar alguns desafios, como, por exemplo, traços da personalidade, diferenças culturais ou o que esse autor chamou de agressividade light. É aquela agressividade camuflada, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de abordagem é conhecida como abordagem clássica e ela está presente geralmente nos ambientes de trabalho. A abordagem, como é que tá o nome aí para vocês que sumiu para mim? Respeitoso? Respeitosa, obrigada, porque tem uma tarja bem na frente e não tá dando para eu ler todo o slide.
A abordagem respeitosa, ela é diferente da abordagem clássica, no sentido de que há um diálogo, e esse diálogo permite com que as duas partes da comunicação sejam feitas. Não é como a abordagem clássica, de que só uma pessoa fala e o outro obedece, como é no caso de vários lugares de trabalho. Então, a abordagem respeitosa é um tipo de comunicação que busca, que se atrela, que se associa com a comunicação assertiva. Porque quando a gente quer acertar, e eu tenho certeza que vocês sabem que o verbo acertar é com C, e o assertiva é com 2 S. Então, eu estou falando de duas coisas diferentes, mas que têm a mesma sonoridade. Tá vendo como o nosso português, a nossa língua, o nosso idioma, ele é tão complicado que às vezes ele prejudica uma comunicação assertiva? Pois é. Só de eu ter usado uma palavra com significados diferentes, escreve diferente, mas o som é parecido, pode embolar aqui tudinho e ninguém entender o que eu quis dizer. Então, a comunicação assertiva, essa com 2 S, ela busca esse tipo de comunicação, uma comunicação respeitosa. Para a gente entender a comunicação, precisa ficar claro esses 3 componentes principais de uma comunicação, que são o emissor, o receptor e o canal de comunicação. Então, essa figurinha que tem aqui logo abaixo, ela demonstra, ela esclarece bastante o momento e o local, a postura de cada um desses componentes da comunicação. Emissor, quem está emitindo, dizendo a mensagem. Receptor, quem vai receber a mensagem. O canal de comunicação é a transmissão da mensagem ali entre um e o outro. E no caso, como a gente acabou de abordar agora há pouco, geralmente quando a gente transmite uma mensagem, a gente espera uma resposta, um feedback. Para a gente conseguir ter uma abordagem respeitosa, uma comunicação assertiva, a gente precisa evitar algumas armadilhas na hora de se comunicar. Para isso, existem 3 estilos de comunicação que são indesejáveis. É o estilo agressivo, é o estilo passivo e é um misto, que é chamado de passivo-agressivo. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses estilos para ficar claro quais são as armadilhas ou quais são os pontos negativos, os problemas em cada um desse estilo de comunicação, inclusive para a gente evitar esse estilo. Então, vamos lá. Os 3 estilos de comunicação, que têm as armadilhas, que são 3 estilos negativos, estão listados logo aqui abaixo. O primeiro deles, o estilo passivo. A pessoa que tem esse estilo, ela é uma pessoa mais introvertida, provavelmente a autoestima dela é mais baixa. E o comunicador passivo... Espera só um minutinho. Ô, Totoro, assim você vai destruir o sofá? Sem condição? Você ficou doido? Desculpa, gente, mas o cachorro estava cavando o meu sofá e eu não vou deixar ele destruir meu sofá durante a live. Desce. Anda. Desce do sofá. Theo. Pronto, desceu do sofá, graças a Deus. Quem que riu de mim no chat aqui, gente? Deixa eu ver o que está acontecendo. Por que vocês estão rindo de eu brigar com o cachorro? Mas a criatura acha que pode fazer um buraco no sofá? Não vou permitir. Voltando para o estilo passivo. A pessoa que tem esse estilo, ela na verdade, ela se sente inferior às outras pessoas para quem ela tem que passar uma mensagem.
ela sente que as pessoas sabem mais do que ela. Então, vai ser difícil ela demonstrar o que ela pensa, o que ela sente. Por quê? Porque ela tem insegurança. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acabar concordando com tudo que os outros estão falando, só com a cabeça ali. Na verdade, ele não concorda. Ele às vezes discorda, tem vários argumentos, mas ele se nega a falar porque ele tem medo, ele tem insegurança. Geralmente, esse tipo de pessoa procura o máximo evitar conflito. Então, ela acaba concordando, sendo bem diplomática, concordando com tudo e com todos, menos entrar num debate, porque essa pessoa tem dificuldade de falar. Eu agorinha falei que esse tipo de pessoa é a pessoa introvertida. Eu não quis dizer que todos os introvertidos são assim, tá? Existem alguns outros fatos da personalidade, algumas características que vão trazer esse tipo de comunicação. Por exemplo, a pessoa pode ser extrovertida, mas ela pode ser insegura. E na hora de se comunicar, ela ter esse tipo de sentimento aqui. Então, o que eu quero deixar claro é que não é estilo passivo, é do introvertido, e o estilo agressivo é do extrovertido. Eu não quero deixar essa margem para vocês pensarem esse tipo de coisa. Tanto o erro do passivo quanto o erro do agressivo pode ser cometido por qualquer tipo de temperamento. Quais são as principais características do indivíduo que tem esse tipo de estilo para se comunicar? Essa pessoa fala sem muita segurança, pode às vezes até falar baixinho, gaguejar, ter a voz trêmula, né? Ele vai voltar atrás, se você falar com mais firmeza, fizer uma postura mais forte, ele vai, não, pensando bem, não é isso não. Ele volta atrás, ele retira o que ele disse. Ele não vai ter certeza, impor a sua ideia, saber argumentar. Ele nunca vai ter certeza do que ele diz. Esse tipo de pessoa também tem muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Ele aceita, porque dizer não, ele ia ter que fundamentar esse não, essa resposta. Então, ele acaba aceitando cada pepino, cada abacaxi para descascar, sem ter condições, porque ele tem dificuldade de dizer não. Então, essas pessoas são inseguras, têm medo de decepcionar os outros, se ela não conseguir fizer o que foi pedido, concordar com o ponto de vista, mesmo que ele não esteja de acordo, ele vai concordar. Se você está se percebendo em algum desses estilos que nós vamos falar hoje, fique atento que a gente vai dar a dica de como melhorar esses aspectos, tá bom? Então, o estilo passivo é exatamente esse estilo aqui de pessoa que tem muita dificuldade em se impor. O próximo estilo, e o agressivo? Eu quero falar do agressivo antes de falar dos dois juntos. Então, eu vou pular e voltar. O estilo agressivo é uma pessoa que tem muita dificuldade de ouvir os outros. Essa pessoa não tem paciência. Ele quer ser ouvido sempre, mas ele não tem paciência para ouvir o que o outro tem a dizer. Na verdade, essa pessoa também é insegura, mas ela não apresenta medo. Ela apresenta raiva. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem uma forma agressiva de falar, essa agressividade pode ser tanto no tom, já está escrito aqui, tanto no tom de voz, a altura que a pessoa fala, como também essa agressividade pode ser na gesticulação, no jeito que ela se impõe, né? E, na verdade, é tudo para mascarar uma grande insegurança e um grande medo que essa pessoa também tem. Então, ele vai olhar fixo nos olhos durante um tempo excessivo e vai
essa pessoa não tem naturalidade de falar olhando para um, olhando para outro, ele vai fixar o olho nas pessoas. É como essa caricatura que está logo aqui abaixo. Um olhar fixo, um olho arregalado e uma postura de raiva. O tom de voz vai ser alto. Essa pessoa geralmente vai falar rápido, com muita rispidez, usando gestos que são sempre gestos ou ameaçadores, como é o caso desse dedo no nariz que ele está colocando aqui, ou um gesto de frieza, de descaso, de desprezo, que seria um olhar para o além e não olhar para a pessoa que está falando, ou um braço cruzado, ou uma cara de que não está a fim de conversar, ou seja, essa pessoa vai ter uma postura de agressividade, uma postura negativa. Vamos voltar então para conversar como que seria o estilo passivo-agressivo. Esse aqui é o pior de todos, porque quando a gente conversa com alguém que é agressivo, uma coisa a gente já sabe, ele é explosivo, ele é alterado, então a gente já até sabe como que ele vai agir, que ele vai gritar, que ele vai falar alto, que ele vai esbravejar, mas é o jeitão dele. Então esse agressivo a gente já sabe como lidar com ele, já sabe o que esperar. Mas o passivo-agressivo é uma pessoa, vou traduzir, é uma pessoa falsa, é uma pessoa manipuladora. Então, quando ela diz assim, eu não estou com raiva, na verdade, ela está com raiva, mas ela nega que está com raiva porque ela não tem coragem de colocar abertamente o seu sentimento. É muito comum a gente ver algumas piadinhas, né? Quando a mulher, numa discussão com o marido, fala assim, tudo bem, tá certo, tudo bem, tanto faz. Gente, cuidado quando a mulher fala isso. Esse tudo bem tem que ser traduzido de uma outra forma. O tudo bem tem que ser um tudo bem acompanhado de um sorriso, de um tom de voz doce. Tá bom, então tudo bem. E se ela falou isso tudo bem desse formato, é tudo bem mesmo. Mas se ela fala tudo bem, tanto faz. Amor, eu tô te ligando para avisar que, ou eu tô falando pessoalmente, porque a gente tá falando de expressão facial, né? Olha, eu vou sair agora para jogar futebol com meus amigos, mas quando eu voltar a gente assiste o resto da série que você queria ver, tá bom? Tá bom, tudo bem? É melhor não sair. Vai ficar a dica aí, gente. Por quê? Olha a manipulação aqui. Por trás desse tudo bem, essa pessoa vai ficar emburrada. Ela vai... Tá tudo bem? Não, precisa conversar sobre o assunto não, tá ótimo. Tudo bem. É melhor fazer do jeito que pensava, retroagir, do que enfrentar esse tipo de reação mascarada, manipuladora. Os passivos agressivos também, eles são muito, muito craques na arte de procrastinar. O que é a arte de procrastinar? É alguém falar assim, poxa, mas cadê o arquivo que eu pedi para você me enviar? Até agora você não enviou? E ela fala, nossa, eu não sabia, você queria agora? Beira o cinismo, a ironia, né? Então a gente percebe que o estilo passivo-agressivo, ele pode ser considerado o mais negativo de todos, porque ele é difícil da gente detectar. O passivo é bem tranquilo de detectar, o agressivo também é muito claro, bem explícito, mas o passivo-agressivo, esse é meio complicado de detectar, por isso que ele é considerado um dos mais perigosos. E aí, nós temos para apresentar para vocês o quarto estilo de comunicação, e esse sim é positivo. Peraí, de novo, Totoro. Não faz isso. O que está acontecendo que você está cavando no sofá? Vem cá. Vamos conversar. Fica aqui com a mamãe. Fica aqui. Como que é esse estilo assertivo? A pessoa, ela consegue transmitir confiança que ela tem em si mesma quando ela fala. Ela consegue respeitar a opinião do outro, mesmo que ela não concorde com a opinião do outro.
A comunicação dessa pessoa sempre vai ser muito clara, muito honesta. Ela não diz uma coisa ou outra e no outro dia ela vai voltar atrás, como é o passivo. Então, o assertivo, ele costuma transmitir muita credibilidade para a sua equipe de trabalho. Porque, além de conseguir gerenciar as próprias emoções, ele acaba também passando uma confiança, e as pessoas sabem que ele não é o tipo de pessoa que vai perder o controle, que vai ficar agressivo de uma hora para outra, ou que vai ter alguma atitude negativa. Então, sem dúvida alguma, é muito melhor e muito mais saudável a gente se comunicar com uma pessoa que tem qual estilo? Óbvio, o estilo assertivo, não é verdade? O Pedro acabou de chegar. Oi, Pedro. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bem. A gente está falando de comunicação assertiva, tá bom? Certo. Quais são as vantagens, gente, de se assumir essa comunicação assertiva? É muito óbvio, porque eu acredito que os outros 3 estilos nós percebemos claramente os defeitos, a gente percebeu claramente as consequências negativas que podem ser produzidas. Mas olha só, além de eu ter uma comunicação assertiva e eu ser claro e objetivo e o outro me entender, quais outras vantagens eu vou colher com esse tipo de comunicação? Uma comunicação assertiva, ela vai aumentar as reações positivas das outras pessoas. As pessoas vão gostar de conversar comigo, de me ouvir, de entender o meu ponto de vista em relação a vários assuntos, porque eu sou assertiva, eu sou clara. Quando o outro tem essa reação positiva, automaticamente isso vai aumentar a minha autoconfiança. Quando a gente tem a confiança aumentada, a gente vai diminuir o nível de ansiedade. E uma vantagem tão boa e positiva quanto as outras é que eu vou melhorar a minha comunicação interpessoal. Se as outras pessoas gostam de conversar comigo, se eu sou claro naquilo que eu digo, se tudo que eu digo causa reações positivas, isso vai favorecer a minha comunicação. E isso vai favorecer também os meus relacionamentos. Eu vou parar de compartilhar a tela agora, porque faltam só 2 minutinhos para encerrar o nosso link e eu preciso mostrar um pequeno vídeo para vocês que é maior do que 2 minutinhos. Então a gente desliga e volta. Eu tenho 8 pessoas aqui comigo: Eric, Vitor, Daniel, Thiago, Matheus, Ana Luísa, Leonardo e Pedro Augusto. Cadê a Isabela? Ela nos abandonou? Então, a gente volta logo em seguida e aí eu mostro o videozinho e faço a conclusão da aula. Beleza? 1, 2, 3, já!